sejam todas muito bem-vindas. Que bom que mais uma vez a gente pode fazer um programa. Hoje a gente quer falar sobre um assunto bem importante na nossa vida que às vezes chega até a roubar a nossa paz. A gente quer falar sobre a eternidade e como a gente pode ter a certeza da nossa salvação em Cristo. A gente vai fazer em forma de um teatrinho, de uma conversa. Então eu te convido agora a abrir o teu coração e deixar ser guiada por Deus e para você no final poder sentir essa paz que excede todo entendimento. Oi, Lúcia, tudo bom? Oi! Eu tava aqui conversando com a Paty, com a Tami, e a gente tá acontecendo tantas mortes nessa pandemia e a gente não pode deixar de pensar no destino da gente depois da morte, sabe? E a gente tava tentando discutir aqui, será que a gente tem certeza de qual vai ser o nosso destino depois da morte? Se vai ser céu, inferno? Sim. Eu tô tranquila, porque eu faço tantas coisas, eu sempre vou pra igreja, participo de um grupo familiar, às vezes vou no hospital visitar os doentes. Pra mim, eu tô tranquila, eu entro no céu. Paty, mas eu acho que não é por fazer coisas certas, por você ser uma pessoa boa que a gente entra no céu. Eu aprendi que é pela graça, né? Assim, eu sou muito grata a Jesus, porque é pela graça. Porque eu não preciso fazer nada, eu não preciso me preocupar com nada. Eu, às vezes, né, quando é conveniente, eu falo umas mentiras, assim, né? Deus aceita, assim, eu sou salva pela graça, né? Então eu vivo bem despreocupada. Ó, Lúcia, eu até concordo com você, sabe? A gente ganha salvação pela graça, realmente, ela nos dá pela graça. Mas não é por isso que a gente não é pra ter um compromisso com Deus, sabe? A gente precisa ainda assim ter um compromisso com Deus, porque na Bíblia diz, né, que a gente vai prestar contas um dia do que a gente fez aqui na Terra, sabe? Tem um julgamento um dia, sabe? Tá escrito. Confesso que esse julgamento me incomoda um pouquinho, assim, né? Que parece que a gente tem que prestar conta depois do que a gente faz, assim, né? E às vezes eu penso, vai que eu acabei de fazer alguma coisa errada, acabei de, sei lá, mentir alguma coisa, e aí acontece um acidente e eu morro. E não deu tempo de pedir perdão. Né? Eu não sei. É uma situação complicada, né? Uma boa pergunta. Mas eu acho que a gente poderia ler na Bíblia, né? Acho que em 1 João 5, 1 João 5:11, fala algo sobre isso. Diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Mas, Sara, como alguém já pode ter a vida eterna? Pois é, né? Acho que é bem de acordo com o que ele está falando aqui, ó. Se a vida está em Cristo, no próprio Filho de Deus, né? Então, crendo no nome dele, você já está salvo. Acho que desde se a gente for pensar, quando Adão caiu, né, ao pecar, e Deus já entrou ali em missão, tentando resgatar o homem de volta, né? E todo o plano de salvação, ele vai terminar em Jesus. Então, se a gente crê que Jesus é esse enviado para nos resgatar, para nos lavar dos pecados, e a gente realmente confessa os nossos pecados a Deus, então, pela fé em Cristo, nós somos salvos, nós somos resgatados, né? Que bom! Porque isso eu já fiz. Eu já confessei os meus pecados, já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, né? E Deus enviou Jesus aqui pra Terra para morrer pelos nossos pecados, né? E eu vou pra igreja também. Então, é pela graça que somos salvos, né? Então eu ainda vivo assim bem despreocupada, né? Assim, não me importo tanto com certo e errado, porque é pela graça, né? Assim, mas a gente também não pode agir de maneira leviana, né? Porque nós vamos prestar contas daquilo que a gente faz aqui na Terra, né? Mas, como assim? Primeiro, né? Pela graça, né? E agora você diz que eu tenho que pagar alguma coisa por isso?
Ah, mas aí que tá. Eu vi dizer que tem um tribunal ali no céu e daí tem muitos livros e esse livro vai ser aberto. E lá vai estar anotado as coisas boas e as coisas más que a gente fez. Então, é bem isso que me preocupa. É disso que eu tava falando, sabe? Por quê? Porque tá escrito na Bíblia que as nossas justiças dos homens é como trapos de imundícia. Imagina, que a gente não pode acertar nada, que a gente nunca vai fazer nada certo. Como tem uma chance de a gente chegar no céu desse jeito? Calma. É muita coisa, bem confuso. Vamos pela palavra, né? Acho que isso vai nos ajudar. Então, primeiro, acho que a gente precisa ter bem claro na nossa mente que a salvação é pela fé. Ela é de graça. Será que você pode ler também? Romanos 3, 23. Acho que lê pra gente. Leio assim. Tá escrito lá assim, ó. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Exato. Então, acho que tem 3 verdades, pelo menos, que a gente pode pegar nesse texto. Uma é que todos nós pecamos, certo? Então, através do pecado ali de Adão, toda a descendência ela é manchada pelo pecado. Então, todos nós pecamos e nós estamos afastados de Deus. É isso que ele fala, né? Esse é o maior problema, assim. Eu gosto de pensar como numa máquina de Deus, que é o fabricante. Ele sabe como a sua criação funciona de maneira perfeita. Mas eu acho que vocês já devem ter feito isso também, tipo, ter comprado uma máquina e ter usado ela de forma errada, completamente diferente do que diz o manual. Eu fiz isso muitas vezes, já quebrei muita coisa. E é a mesma coisa, sabe? Tipo, pode funcionar por um tempo, como o ser humano funciona até em pecado, mas quebra, dá errado e acaba em morte. E é por isso que a gente precisa de um Salvador. E aí Deus fala que de graça, sem exigir nada em troca, como você falou, Lúcia, Ele nos salva. Mas é justamente essa graça, né? Esse movimento de amor de Deus, né? A gente não teria como jamais fazer isso, então Ele decidiu resolver o nosso problema. Nós criamos o problema do pecado e Ele disse, eu vou resolver esse problema porque eu quero estar com a minha criação por toda a eternidade. Eu não quero que eles morram. Então, Ele resolveu esse problema pela graça dEle e o meio que Ele escolheu para resolver o problema do pecado foi através de Jesus, né? Em Cristo, sem exigir nada, Ele aceita a todos nós. Então, Jesus é esse que nos reconcilia com Deus, que nos mostra como que a gente pode funcionar de maneira correta, né? E então, acho que é importante a gente pensar nisso. Primeiro, pela fé, através de Jesus, porque Ele é o único que pode fazer isso, né? E acho que a outra questão, que a gente também tem que lembrar, é que as obras não garantem a vida eterna. Então, será que você pode ler um texto com a gente? Acho que é Efésios 2. Esse é mesmo. Então é a Paty. Paty, lê. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Exatamente. Olha só. A gente, como criatura, né, como tipo, uma máquina, né, dentro dessa analogia, a gente não teria como se consertar. Então, pelos meios de Deus, né, nós somos salvos. E o meio de Deus é Jesus. E então, por essa graça, por esse amor, nós somos salvos. E isso não pode vir de nós. A salvação jamais poderia vir do homem. Mesmo que você, né, Paty, possa alimentar toda a Etiópia, adotar muitas crianças, pode fazer as melhores obras do mundo. Mas se você não crer em Jesus e não for justificada por Ele, não vai adiantar de nada, a gente não consegue comprar a nossa salvação com as obras, né? Mas, se a gente continuar lendo esse texto, ele vai dizer que... Deixa eu ver aqui. Que nós somos feitura de Deus,
criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, desde que a gente esteja em Cristo, sabendo que nós fomos salvos por causa de Cristo, nós podemos produzir boas obras sim. Isso é importante, né? Então, essa é a terceira questão que acho que seria bom a gente lembrar, que há recompensa aos que dedicam sua vida a Cristo. Essa seria a terceira questão, né? Então, será que a gente poderia ler, Lúcia, Mateus 16? Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Até 27? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Exato. Acho que essa era a questão que a gente tava mais com medo, né? Tipo, as nossas obras, elas demonstram alguma coisa, né? Então, vai ter uma recompensa sim para aquilo que a gente fizer. Então, eu queria, se a gente for prestar atenção nesse texto, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele não estava falando com pessoas que não criam nele, com pessoas que estavam, né, fazendo coisa torta e direita, não. Ele estava falando para os seus discípulos, pessoas que já o seguiam, que já sabiam quem ele era e estavam caminhando com ele. Então, é importante a gente pensar que a verdadeira vida, como Jesus está dizendo aqui, é quando a gente se gasta por amor a ele. Quando a gente pode realmente fazer obras que agradam a ele e não o contrário, né? Tipo, pensar que nós podemos fazer boas obras para alcançar a salvação e assim agradar ao Senhor. Isso jamais vai acontecer. A gente não pode confundir a ordem, né? A gente é salvo e aí a gente pratica as boas obras e assim a gente agrada ao Senhor. Então, quando a gente não vive essa vida assim de entrega ao Senhor, isso é perda de tempo, como diz o texto, né? Quando a gente está tentando achar outras coisas na vida que não tem nada a ver com Cristo, a gente está perdendo tempo. E aí, é como diz em Apocalipse, que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Então, Lúcia, acho que é importante a gente ter cuidado com aquilo que a gente está construindo aqui na vida, né? Então, essas obras, elas mostram ou demonstram alguma coisa sobre as nossas escolhas. Então, o que a gente tem feito com a graça que nos alcançou, né? Você falou, nossa, eu sei que é pela graça, e realmente mas não foi uma graça barata, ela custou caro, foi o sangue de um inocente, né? O sangue do próprio Cristo, o nosso mestre, então foi cara e a gente precisa realmente ser grato e zelar por isso, né? Então, construir sobre essa verdade de que Cristo somos amados, de que seguimos a Cristo e o próprio Jesus fala que nós devemos estar ligados a Ele para produzir bons frutos que vão permanecer. Então, será que a gente consegue pensar em como que a gente pode construir sobre esse alicerce que é Cristo? Como que a gente pode produzir bons frutos que vão permanecer para a eternidade e vão mostrar que nós glorificamos a Deus? Vocês conseguem pensar? Eu acho que comecei a entender um pouco melhor. Eu estava confessando esses meus pecados, assim, acho que só mais da boca para fora. Acho que se eu tiver um relacionamento profundo com Cristo, se eu realmente começar a ler a Bíblia e querer me relacionar com Deus, eu acho que esses frutos vão ser mais automáticos, né? Sim, sim. Então eu vou querer praticar esse bem, né? De Deus, assim. Talvez, eu acho que eu vou tentar me relacionar mais com Deus, orar mais. Então, talvez se eu fizer um bolo, eu que gosto de fazer bolo, e levar para minha, talvez, vizinha que está passando por dificuldades, ou uma mulher enlutada, ou ajudar alguém. Como isso faz diferença, né? Nesse sentido, né? Sim,
eu, tipo, como eu tenho filhos, e ensinar eles desde pequenos a palavra de Deus para eles no futuro ter um futuro melhor, que a importância é ter a salvação e não ter uma carreira top e nesse sentido. Sim. Ensinar os filhos a caminhar no caminho de Deus. Eu concordo bastante com isso, que a gente também deve acabar zelando pelas pessoas ao nosso redor. Quando a gente tem esse entendimento da salvação, a gente vai querer que os outros também sejam salvos, né? Sim. Então a gente levar isso pra frente, eu acho muito importante, inclusive os filhos, por isso que eu também concordo. Sim. É essa questão, né? Todos esses exemplos que vocês deram, eles são exemplos de como que a gente serve a Cristo, né? E isso que vai estar no livro depois, né? Então não precisa ter medo desse livro. Não precisa ter medo desse livro. É a questão de que a gente ama ter sido salvo por Cristo, né? E todas as obras que seguem essa salvação serão contadas, mas para louvor de Deus, né? E diferente de como Jesus fala em Mateus ali, quando ele chama a atenção dos discípulos em Mateus 6, né, sobre não façam suas obras assim, tipo jejuem, orem ou deem esmolas para que as pessoas vejam que vocês estão fazendo isso, porque isso não vai importar nada. Se você quiser chamar a atenção, você vai ganhar a sua recompensa aqui. Lá o meu pai não vai ter nada mais para te dar, porque, né, toda a glória é dele. Se você quer glória aqui, você já vai ter. Então tudo que a gente faz por amor a Cristo, isso é bem contado, né? E realmente dá a glória para quem realmente merece, né? Então, eu acho que até vou ler um texto só pra gente finalizar essa questão das obras. Em Colossenses, ele fala assim, Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, assim, em cada coisinha dentro da minha casa, no meu trabalho, se eu faço pensando eu estou servindo ao Senhor e eu quero que isso glorifique a Ele, então as coisas ficam com foco para Ele, né? Entendi, então. Então, realmente, a gente não precisa ter medo desse tribunal, né? A gente ganhou a salvação pela graça, e o desafio é realmente a gente acreditar nessa graça tão escandalosa, porque mesmo com as nossas justiças sendo trapos de imundícia, né? Essa graça, ela nos cobre, mas ao mesmo tempo a gente precisa viver esse compromisso, né? E não apenas por só viver para você ser salvo, mas realmente por amor a Cristo, como você falou, né? Sim. Nossa, agora eu entendi mesmo, então. Muito bom, gente. Será que a gente pode orar, então, agradecendo a Deus por isso e entregando a Deus assim? Paizinho, nós te louvamos pelo que você fez por nós, pelo que você é através das nossas vidas. Obrigada por não desistir de nós, por nos salvar dos nossos pecados, das nossas más escolhas. Nós te agradecemos, Deus, porque você é o único que pode nos perdoar e nos levar de volta ao Pai. Jesus, você é o único que pode fazer isso. Nós reconhecemos a tua obra na cruz, nós reconhecemos o teu amor, sabemos que você é o único que nos purifica, que nos mostra como que é viver de forma que agrade ao Pai. E nós te pedimos para que você mova o nosso coração para sempre te servir com amor, para poder trabalhar sim, mas para glorificar o teu nome e não para nos justificar, que nós possamos sempre estar felizes em poder mostrar às pessoas que você é o Deus que nos salvou, e com muita alegria que nós possamos te servir, que nós possamos buscar a você, ter um relacionamento sincero contigo, que o Senhor possa mover o nosso coração para te amar, Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.